Olá, vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Me chamo Daniele Martins, escritora do blog Mom to Be or Not to Be. Tenho 40 anos e 5 filhos anjos. A minha jornada de maternidade começou em 2013, quando eu casei e resolvi parar com a pílula. Depois de um ano de nada acontecer, resolvi buscar um médico. E esse médico me ajudou a descobrir que eu tinha trompas obstruídas. Claro, não foi fácil. Primeiro eu passei pelo meu primeiro luto de um ano brigando com essa infertilidade já recém-descoberta. Depois de passado por esse tempo, eu então resolvi fazer uma fertilização em 2015. Na verdade foram duas, as duas negativas. Em 2016 eu fiquei grávida naturalmente, depois de desistir de engravidar. E essa gravidez, depois de uma semana, se tornou um evento bastante transformador na minha vida. Era uma gravidez tubária e eu tive que correr para o hospital para removê-la. Foi muito triste e ao mesmo tempo eu não olhei para essa tristeza. Depois de 9 meses eu tive um burnout. O que isso significa? Toda a tristeza para baixo do tapete se revelou depois mais para frente ser bastante prejudicial para minha pessoa. Quando eu tive esse burnout e saí do ar, eu tive que começar a olhar para mim. E foi quando eu descobri a meditar, a fazer yoga, a correr, a me cuidar efetivamente. Depois de 1 ano e meio me cuidando e cuidando desse corpo, ao qual só é possível viver neste mundo através deste corpo, eu e meu marido decidimos buscar novamente uma nova fertilização. E em abril de 2019 nós engravidamos. Depois do positivo, que ficamos muito felizes, nós descobrimos que eram trigêmeas. Nossos embriões tinham um deles se dividido e se tornado 2. Então, havia obviamente um medo crescente de que, imagina, 3 filhos numa barriga, né? Infelizmente a Paulina com 10 semanas partiu e ficou somente a Filipa e a Anitta. A Filipa e a Anitta se desenvolveram muito bem e quando chegou na 20ª semana, nós estávamos na nossa ultrassom de segundo trimestre e como vocês sabem, algumas de vocês que já passaram por isso, é uma das coisas mais maravilhosas de quando a gente está grávida, poder enxergar nossos filhos na telinha do computador. Infelizmente, naquela ultrassom nós descobríamos a incompetência istmo-cervical. Eu estava com a bolsa protusa e ali começou uma jornada heróica. Passamos 17 dias hospitalizadas, tentando salvar as nossas vidas. As meninas, infelizmente, a Anitta já estava encaixada e não tinha mais como salvá-la, mas a Filipa estava bastante alta e nós tentamos fazer de tudo. Infelizmente, as duas tiveram que partir juntas. Eu fiquei lutando pela minha vida. Essa passagem por uma curetagem que foi bastante longa e ao qual eu perdi muito sangue me fez ver a vida de outra forma quando eu sair dessa experiência. Me lembro que a Filipa, que ficou comigo durante todas aquelas horas, me deu força para que isso pudesse me levar para frente. E ela só me deixou depois que eu estava em plena segurança. Meu anjo. Não tenho dúvida disso. Depois de muito tempo, hoje é 2 anos passado, eu tenho só a agradecer a passagem das minhas filhas. Elas foram iniciadoras maravilhosas nessa pessoa que eu me tornei hoje. Após sair do hospital, eu tinha certeza que a minha história não podia parar ali, que estava acontecendo algo que transcendia a minha jornada heróica pessoal e resolvi começar a compartilhar no meu blog a experiência do luto. Compartilhando ali as experiências, a escrita, além de ter sido muito curativo para mim, foi muito curativo para muitas pessoas e essa rede que se formou, ela me deu forças para continuar, porque quando a gente está no luto, tudo ajuda, a gente precisa buscar muita ajuda. Naquela época eu estava fazendo psicoterapia com uma psicóloga formada na área mais tradicional da terapia. Eu também tinha uma terapia holística, ao qual eu fiz vários movimentos de cura e também cheguei a ir muitas vezes num centro espírita. Tudo para com que a minha cura pudesse ser feita. Como eu tinha passado por um burnout, eu sabia que o único caminho era para dentro, olhar para si. Aliás, depois da passagem das meninas, eu percebi que eu tinha muito amor para dar. E quem nesse mundo precisava mais de amor do que eu mesma? Não havia. Eu precisei me automaternar. A minha autocompaixão e meu autoamor foi o que me salvou. Além de escrever
de compartilhar a minha dor, receber o amor de outras mães que haviam passado por isso, da terapia, né, holística e da tradicional, do centro espírita. Várias outras atividades me mantiveram caminhando, né, os primeiros meses com um olhar de jornada de descoberta e experiência. Não é fácil passar por um luto. Eu preferi escolher olhar para essa dor de frente, mas eu sei que nem sempre é possível, e é possível somente realmente tendo outras pessoas nos ajudando. Além de todas as terapias que eu já comuniquei, né, que eu falei para vocês aqui, plantar foi outra coisa que eu fiz muito, né, pintar essa imagem que vocês estão vendo aqui atrás de mim, são todas obras que nasceram depois da passagem das minhas filhas, e portanto, por isso que hoje eu sou extremamente grata. E eu não imagino que eu conseguiria ter esse sorriso no rosto e essa alegria no peito e esse amor que eu tenho por viver se eu não tivesse ressignificado a minha história. Hoje, depois de ter perdido mais um filho 8 meses depois da passagem das minhas filhas, juntamente com a morte da minha mãe, eu tive que colocar a minha cabeça no chão e me abrir para o universo. Essa jornada que eu vivo aqui na Terra deve ter uma explicação que eu ainda não consigo entender, mas eu preferi olhar para o mundo com fé. Eu tenho fé que as coisas vão dar certo e que tudo é impermanente, que nós estamos aqui para aprender algo. Este algo a gente só vai saber depois, mas confiando que tudo tem um propósito, me fez seguir adiante. Mais recentemente eu tentei novamente engravidar e não deu certo. Agora estou me chamando de ex-tentante, porque eu acho que desistir também é uma opção, ou melhor, o não caminho da maternidade também é um caminho. A gente precisa entender quais são as nossas limitações e nos experimentar em vários papéis. Por isso hoje, eu, com o convite da Aline, estou aqui para compartilhar um pouco dessa minha história, para mostrar que é possível olhar para as coisas de uma forma um pouquinho diferente. Não só por causa da minha experiência, mas porque eu tenho conhecido mulheres maravilhosas que também têm escolhido viver de outra forma essa jornada tão difícil que é a maternidade. Ou melhor, a maternidade invisível, que é a maternidade que eu vivo. Eu sou mãe, porém, de anjos. Um grande beijo.